versículo 6 ao versículo 10. A palavra de Deus diz assim: mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, e se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Senhor nosso Deus, nós hoje vamos ao final dessa palavra colocar diante do teu altar o nosso projeto na área profissional, naquilo que recebemos de ti, ó Deus, dons que são usados na nossa vida de trabalho. Pai querido, nós não queremos que a nossa vida profissional seja, ó Deus, algo à parte da comunhão e da aliança que nós temos contigo. Muito pelo contrário, o nosso desejo é que na nossa vida profissional também glorifiquemos o teu nome, e naquilo que fazemos, ó Deus, para ganhar o nosso sustento, temos também uma grande oportunidade de mostrar a tua graça, a tua bondade, a tua misericórdia, a tua provisão nas nossas vidas. Fala conosco, Pai, e prepara-nos para que a cada dia te sirvamos mais também na nossa vida profissional, e que a igreja do Senhor diga amém. Você pode tomar o seu lugar. Eu creio que há um poder ainda não explorado quando nós tomamos consciência do que nós podemos fazer e ser como povo de Deus e como uma igreja local. Os meus olhos pousaram sobre o versículo 10, onde o apóstolo Paulo nos fala algo numa frase, mas algo que tem um teor, um poder de se tornar realidade, e se tornando realidade essa frase, a igreja é tremendamente abençoada. E eu louvo a Deus porque eu não sabia de nenhum dos testemunhos, até porque eles foram entregues às mãos do pastor André, e eu não sabia de nenhum deles, eu soube junto com você, né? O que você ouviu, eu ouvi junto com você. Mas eu vi aqui testemunhos que testificam que eu vou entregar para os irmãos hoje, antes de nós orarmos. É com relação ao interesse do outro em abençoar o seu irmão. Eu pude ver aqui, dos 3 testemunhos, principalmente 2, falaram claramente sobre isso. Irmãos que estavam passando por situação de desemprego, mas que havia um grupo de irmãos que se associaram a ele e disseram: nós vamos orar, nós vamos procurar, nós vamos clamar a Deus, e chegaram ao ponto até de ajudar financeiramente, porque eu sei disso que tem acontecido, né? E isso tem a ver com esse versículo que está aqui. Quando Paulo diz assim: olha, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos. Mas ele diz, principalmente aos da família da fé. Eu nunca falei sobre isso com a igreja da forma como eu vou falar nessa noite. E eu louvo a Deus porque os testemunhos confirmam, né, aquilo que eu vou falar. Queridos, nós estamos como igreja ainda por explorar muita coisa do que a gente pode fazer, abençoando a vida uns dos outros. Alguns dias atrás, algumas semanas atrás, nós realizamos aqui na igreja aquela primeira feira, né, primeiro encontro de empreendedores, né, cristãos, onde ali nós tivemos a grata surpresa de visitar aqueles estandes e saber o que profissionalmente muitos dos nossos irmãos fazem. E eu tenho certeza que os que vieram ficaram surpresos, assim como eu fiquei, né? Porque eu não sabia de 90% do que eu vi ali, em termos profissionais, que esses irmãos produziam essas coisas. E eu tenho certeza que até o dia de hoje, aqueles cartões que foram distribuídos, né,
estão gerando aí contratos de trabalho, prestação de serviço, produção de bens, né? E também de riquezas. Queridos, nós precisamos descobrir o que Paulo disse aqui, quando ele disse, mas principalmente aos da família da fé. Nós temos um poder de Deus para desfrutar, mas às vezes a gente não faz porque a gente entra na igreja, vem ao culto, participa dos eventos da igreja, e nós vemos aqui nesse lugar apenas para buscar alguma coisa de Deus que nos seja do nosso interesse. Mas quantas vezes nós entramos nesse lugar com o desejo de dizer assim, Senhor, eu também preciso ser uma bênção. Eu não posso ir lá apenas buscar, mas eu tenho que também ser um instrumento nas tuas mãos para abençoar a vida de outros irmãos. E como viveremos, queridos, o poder de Deus quanto a essa frase? Sequer se nós conhecemos a necessidade que o outro tem. Porque a partir do momento que você conhece, toma conhecimento, você começa a pensar sobre aquilo, a orar sobre aquilo, a clamar a Deus sobre a necessidade daquele irmão. Agora, será que verdadeiramente nós temos importado com as necessidades uns dos outros? Essa é uma pergunta. Será que a gente se importa mesmo? Eu sei que há irmãos aqui que o fazem diligentemente. Eu sei que há irmãos aqui que se associam realmente a alguém que está com a necessidade e tenta suprir aquela necessidade. Mas eu sei também que há um grande volume de pessoas que nem sequer se interessam por saber. Às vezes nós temos, queridos, dificuldades com um grupo de irmãos na igreja, até para fazer recadastramento. Tem gente que quer tanta comunhão que nem recadastramento ele faz. Ele tem dificuldade de preencher uma ficha, constando ali os seus dados, né, atualizados. E a única coisa que a igreja quer com esses dados, você pode estar certo disso, a única coisa que a gente quer, só tem uma coisa, um objetivo: poder te servir melhor, só isso. Poder fazer alguma coisa com mais efetividade, poder fazer alguma coisa com mais precisão, conhecendo o perfil da igreja, conhecendo as necessidades da igreja, para que a gente possa servir da melhor maneira possível. Inclusive, interconectando, né, os irmãos, para que um seja solicitado em ajudar o outro, mas às vezes nós temos dificuldade de achar esse irmão, porque vai lá no cadastro de membros, né? Quer ver um exemplo? Vou dar um exemplo prático, simples. Domingo passado agora, o irmão Zé Carlos me trouxe um papel, dizendo assim, um irmão idoso da nossa igreja, 74 anos, vai fazer uma cirurgia de coração, e foi solicitado por parte do hospital 10 doadores de sangue, porque é uma cirurgia de alto risco. E eu disse para ele, mas nós não temos cadastrados aí os irmãos que já fizeram o cadastramento como pessoas que abriram o seu coração para doar, se for necessário, o seu sangue? Ele disse, sim, bispo, mas a última vez que eu fiz esse cadastramento na igreja, hoje, quando eu vou buscar os doadores, não acho ninguém. O telefone mudou, já não é mais, entendeu? Não tem contato, perdi o contato com essas pessoas. Então, quando a gente faz um recadastramento, é para isso. Né? Aí tive que fazer um pedido domingo de manhã, né? Creio que o pastor André deve ter feito à tarde também, não sei se o pastor Renato fez à noite, de doação de sangue, ele não sabia, que ele não teve domingo de manhã. Então, queridos, é só isso. Quando a gente fala assim, recadastramento, não é para nada, não, é só para poder servir melhor, só isso. Mas há pessoas que dizem, não, isso é besteira, para quê? Tipo assim, eu estou aqui, mas não estou aqui mesmo, então para que recadastramento? Eu estou aqui, mas não conte comigo. Eu estou aqui, mas não estou afim de ter comunhão com ninguém. Estou aqui para ouvir a palavra, de sair pela porta e tchau e bênção. Hoje eu estou aqui, daqui 3 meses eu estou lá na outra igreja, daqui mais 6 meses eu estou em lugar nenhum, sabe? Aquele sentimento assim de não pertencimento a nada nem a ninguém. Queridos, isso não cabe no corpo de Cristo. Porque todos os momentos que nós lemos a palavra de Deus converge para um compromisso nosso, uma aliança com o nosso Deus e com o nosso irmão. Se você não tem aliança com teu irmão, eu quero te dar uma notícia, você não tem aliança com Deus. Mas é assim, é desse jeito. É simples assim.
Jesus diz, a forma com que eu amo o meu irmão, eu defino o que eu amo a Deus. A forma com que eu sirvo ao meu irmão e o abençoo, eu defino também quem eu sou como servo de Deus. Porque com a medida que medirmos, seremos medidos. E aquilo que o homem semear, está aqui versículo 7, é o que ele vai ceifar. O que me veio à mente, né, nessa situação, hoje nós estamos falando de trabalho, emprego, profissão, é disso que vem o nosso sustento, né? Cada um faz o seu trabalho, do seu trabalho tem o seu recurso financeiro que sustenta a sua família. O que me veio à mente é o seguinte, quantas oportunidades de emprego essa congregação de Nova Vida em Colubandê recebe, conhece, sabe e nunca compartilhou com nenhum irmão aqui. Trabalha numa empresa, abriu lá uma vaga para quem faz um determinado trabalho, que com certeza tem pessoas desempregadas aqui, que desempenham esse trabalho, mas sequer comunica, sequer fala, sequer entra em contato e poderia estar ajudando o seu irmão. Nós temos um ministério de vida profissional que justamente tenta fazer essa ponte, né? O irmão Luiz, está aí o irmão Luiz? Está aqui o irmão Luiz? Pois é, o ministério está sentado ali, ó. Fica de pé o ministério para ver, ele vieram todo mundo com a roupinha lá. O ministério, está vendo aí? Não é um ministério grande não, são esses irmãos que estão aí. Mas não precisa de 300 para fazer isso não, precisa só dessa quantidade mesmo. Agora, eles precisam que vocês os procurem para informar tanto a necessidade quanto a oferta de emprego. Se não procurarem ele, eles não têm trabalho para fazer. Então, hoje eu estou pedindo à igreja o seguinte, começando hoje, no culto, terminando o culto, você pode ir na secretaria, já tem lá uma lista preparada. Quantos irmãos estão aqui que estão desempregados, estão aguardando uma oportunidade de emprego? Levante a mão, você que está desempregado. Pois é. Todos esses irmãos vão lá na secretaria, o nome, o que trabalha, o que faz e o telefone para contato. E nós vamos fornecer esse material para o Ministério Vida Profissional. E todos nós com um compromisso de uma coisa, soube de uma oportunidade de emprego, fala com eles. Porque eles vão começar a chamar esses irmãos. Olha, surgiu aqui, o irmão João trabalha lá numa empresa, abriu 2 vagas lá para isso, para aquilo. Eu vi que você trabalha nessa área e tal, está desempregado. Pois é, vai lá, procura fulano, telefone e tal, entre em contato, enfim. Queridos, eu garanto à igreja que se nós todos, não é meia dúzia de 2, 3, nós todos fizermos isso, o índice de desempregado dentro da nossa igreja vai baixar vertiginosamente. E uma coisa que eu vou pedir para a igreja, é que nós também vamos orar. Cadê os irmãos do Ministério de Intercessão? Pode sentar. Os irmãos, quem participa do Ministério de Intercessão aí? Fica de pé, onde você está. A partir de hoje, uma das pautas, eu sei que não é só essa, uma das pautas do Ministério de Intercessão vai ser orar pelos irmãos que estão desempregados. E lá na torre de oração, segunda, sexta e domingo, uma das pautas lá em cima é, Senhor, abre portas de emprego para os irmãos da nossa igreja que estão desempregados. Nós vamos orar por isso. E o restante de toda a igreja vai orar e identificar quando tiver uma pessoa com uma vaga em qualquer lugar, uma empresa, você vai notificar ao Ministério de Intercessão. Amém, irmãos? Amém. Você sabe o que eu estou falando isso? Fazei o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Se você tiver uma oportunidade de abrir uma vaga de emprego para um parente seu, né, um amigo, um vizinho, assim que você sabe que está lá, ele trabalha com com aquela profissão X, e tem lá uma vaga que está lá direto assim, não tem problema de você oferecer para um vizinho, mas antes você vai dar uma olhada com o Ministério de Vida Profissional na nossa igreja. Você vai dizer assim, irmão Luiz,
Por acaso tem algum irmão da nossa igreja desempregado, precisando da profissão tal? E se ele disser assim, não, essa pessoa a gente não tem aqui, você fica liberado para oferecer para o seu vizinho, para o seu parente, para o seu amigo, para qualquer outra pessoa que não é daqui. Porque biblicamente o correto é isso que eu estou falando. Fazer o bem a todos enquanto tivermos oportunidade, mas primeiramente, está aqui, não sou eu que estou dizendo, mas principalmente aos da família da fé. Irmãos, fala a verdade, a maioria dos crentes hoje não faz isso. E aí nós perdemos a oportunidade de abençoar irmãos entre nós, que estão precisando de uma determinada vaga de emprego. Por que eu estou dizendo isso, queridos? Porque quando nós tomamos conhecimento de que há uma oportunidade para abençoar alguém, nós precisamos, como cristãos, tomar uma atitude. Eu tenho falado já há algum tempo na igreja sobre unidade. Irmãos, unidade é na adversidade, unidade é no meio de uma luta. Eu tenho certeza que esses irmãos que escreveram seu testemunho e entregaram ao pastor André, sobre essas coisas que eles passaram, eles serão eternamente gratos a esses irmãos que se associaram a eles, no momento de dificuldade. De um irmão que abre o seu coração e diz assim, querido, não tranque a matrícula da sua filha na faculdade, porque enquanto eu puder, eu vou pagar as mensalidades da sua filha. Irmãos, isso não tem do lado de fora, não. Isso só acontece por Deus e no meio do povo de Deus. Não foi necessário muito tempo, apenas 3 meses, Deus viu aquela atitude daquele irmão e abençoou a menina com a possibilidade de um estágio para que ela pudesse também manter a sua faculdade. Mas a intenção desse irmão, irmãos, e a ação dele, foi demonstrar o amor, o carinho, sabe, a atenção, o desejo de ver aquele irmão abençoado. Irmãos, nós precisamos despertar isso entre nós, porque eu tenho certeza que se esse mesmo sentimento estiver presente no coração da membresia da nossa igreja, em todos os fatores, nós vamos ter uma igreja que se abençoa e supre a necessidade do outro. A palavra de Deus disse que a um sobrou, a outro faltou, mas houve suprimento para todos, porque aquele que tem mais abençoa o que tem menos, e ninguém ficará em falta. É o que a palavra de Deus diz. E isso aí, queridos, não é teologia comunista, não. Isso aí é a doutrina do amor de Deus funcionando nas nossas vidas. E o que eu quero propor à igreja é que hoje, quando nós levantarmos, diante de Deus pedidos e projetos nessa área profissional, antes disso nós temos que pensar qual é a aliança que nós temos com o nosso Deus e até onde nós estamos demonstrando essa aliança em relação aos nossos irmãos. Como eu disse antes, nós temos dificuldade com recadastramento, você imagina com o resto. Quanto custa o recadastramento? Nada, custa 2 minutos numa folha de papel. Se nós não estamos dispostos a fazer nem isso, será que nós estaremos dispostos a ajudar um irmão de maneira efetiva? Irmãos, esse é o propósito de Deus nas nossas vidas. Por isso nós vamos criar, queridos, um canal nessa área, ajudando o Ministério Vida Profissional a unir os irmãos que estão com necessidade de emprego e aqueles que têm uma oferta de emprego, quer seja sua ou de uma empresa onde trabalha, onde conhece. E eu tenho certeza que isso que nós vamos fazer vai abençoar. Nós vamos colocar, inclusive, eu vou pedir para que os irmãos que controlam a fanpage da igreja, o irmão William, vou pedir a ele para colocar lá essa lista de irmãos com necessidade de emprego, as profissões de cada um, e o telefone para contato, para que você também possa entrar na fanpage e ver, e sondar e ver, vem cá, tem um irmão aqui que está precisando de emprego, eu vou chamar esse irmão, vou chamar essa irmã. Também, daqui a alguns dias, eu não tenho anunciado, não tenho falado,
mas nós vamos usar o nosso aplicativo para isso, aplicativo da nossa igreja. Está chegando aí, né, pastor André? Está pronto. Só está faltando liberação do Google, né? Da Apple, né? A gente está com tudo pronto, já deu entrada lá no Google, na Apple, mas eles têm que liberar primeiro para poder funcionar. Então já está com tudo pronto, só dependendo da liberação. Eu espero, irmão, que não seja uma outra luta, né? A gente instalar o aplicativo da igreja no seu celular, né? Eu sei que tem irmãos que não sabem fazer, né? Os mais idosos nem sabem como é que faz isso. Mas nossa equipe do VidaNet vai ajudar a fazer, né? E aqueles que já sabem como fazer, vão fazer, e nós vamos ter uma ferramenta poderosa para anunciar e para ajudar os irmãos, inclusive o Ministério de Vida Profissional vai estar dentro desse aplicativo, oferecendo vagas e oferecendo irmãos que precisam de uma vaga para trabalhar. Então, queridos, a igreja precisa ser efetivamente o corpo de Cristo. Nós não podemos viver, irmãos, de um evangelho do faz de conta, né? De um evangelho do faz de conta que eu sou crente, faz de conta que eu tenho uma igreja, faz de conta que você é meu irmão, né? Faz de conta que eu participo do corpo de Cristo. Não, irmãos. Nós precisamos participar efetivamente, abençoando uns aos outros. E hoje, queridos, nós vamos mostrar com isso a diferença. Eu falei num vídeo que postei anteontem, né, na internet, sobre essa situação que a gente está vivendo no país aí. Meu Deus, é muita coisa junto, né? Pedofilia, arte agora virou pedofilia, é o rapaz que pula da ponte, todo dia tem uma notícia ruim. E a gente vive debaixo de uma pressão. Eu fico olhando alguns políticos, né, ditos evangélicos, que na hora que acontece um negócio desse, ele corre para a internet para tirar dividendo eleitoral. Irmão, você já percebeu isso? Tem uns políticos evangélicos que eles tiram dividendos eleitorais dessas situações. Vai lá, filma um vídeo e tal, estou indignado, vou fazer, vou acontecer, né? Mas você olha para a vida de alguns, não estou dizendo de todos, mas de alguns deles, e vê o testemunho de vida deles, é péssimo, é horrível. Envolvidos com coisas que não deveriam estar envolvidos, entendeu? A gente sabe da coisa como é que funciona, e o testemunho não condiz com aquilo que eles estão gritando na internet. Nós temos hoje uma igreja envolvida demais com corrupção. Líderes cristãos que estão envergonhando o nome do Evangelho, em todas as áreas, irmãos, em todas as áreas. De vez em quando fica lá, tal, estoura um escândalo e tal, aí a igreja vai sendo, sabe, desacreditada. E nesse vídeo que eu gravei, eu disse, sabe qual é a melhor forma de protestar contra tudo isso? É viver o Evangelho, é ser crente, é ser sal da terra, ser luz do mundo. Porque quando você é sal e você é a luz, você não precisa gritar na internet. Seu vizinho vai saber, sua família vai saber, sua igreja vai saber. Quem trabalha com você na empresa onde você trabalha, onde você estuda, todo mundo vai saber que o Evangelho faz diferença na sua vida. Mas o que a gente vê hoje, irmãos, é que quando fala do Evangelho, fala da palavra de Deus, fala de Deus, tem gente que vira o rosto, torce o nariz, sabe, faz careta, diz, não, se ser crente é isso aí, eu estou fora. Irmãos, a igreja precisa ser verdadeiramente de Cristo. O povo de Deus precisa ser povo de Deus. Porque dessa forma, o mundo vai crer que Jesus foi enviado pelo Pai e que a igreja é sua representante na face dessa terra. Eu não sei o que está acontecendo, mas ao mesmo tempo eu sei por que está acontecendo. O que nós estamos vivendo são os últimos dias. Não passa um dia sem uma tragédia, como que aconteceu hoje lá nos Estados Unidos.
na madrugada de ontem para hoje. Até agora, 58 mortos, 515 feridos. Um homem de 64 anos de idade, não é um menino, tira a vida de 58 pessoas, fora as que talvez ainda possam morrer porque estão gravemente feridos. Nós vivemos um tempo, queridos, vivemos um tempo em que a igreja precisa ser igreja. Nós precisamos amar os nossos irmãos de verdade, um ao outro. Se a gente não consegue nem se aproximar do nosso irmão, nem fazer um recadastramento na igreja, imagina o resto. Nós estamos mal. O que eu vou clamar a Deus nessa noite é para que a nossa igreja local seja uma igreja que se interessa pelo outro que está desempregado, desde a oração até a ação prática, tanto de ajudar, quanto de notificar a possibilidade de um emprego. Só isso. Se Deus puder nos usar só para isso, nós vamos resolver esse problema. Agora, se Deus não pode nos usar, porque a gente está distante demais da realidade que os nossos irmãos estão vivendo, trancados na nossa vidinha, né, pessoal, aí nós não vamos conseguir fazer o papel da igreja que Deus quer que a gente faça. Eu hoje pela tarde, quando estava preparando essa palavra, Deus falou claramente no meu coração sobre isso. Se vocês entenderem o que Paulo quis dizer, principalmente aos da família da fé, e vocês fizerem isso, o número de desempregados na nossa igreja vai ser infimamente baixo. Tipo assim, estamos com 13% a 14% de desempregados no Brasil hoje. No nosso meio vai ser 2%, 3%, totalmente fora do padrão do país. Por quê? Porque num lugar onde milhares ou centenas de pessoas se interessam um pela necessidade do outro,